Olá, eu sou Viviane Donner do Método Outspoken. Aí eu falo, yeah, 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 yeah! Yeah, 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 yeah! O Outspoken Responde dessa semana é uma pergunta do Arley Lopes. Gostaria que você falasse sobre a técnica de cantar em Edge. Bom, então primeiramente o que é Edge? Edge é uma função vocal. E o que é uma função vocal? Uma função vocal, a gente tem 4 funções vocais, neutral, curbing, overdrive e edge, que são da Katrina Sadolin, é uma pesquisadora sensacional do Vocal Technique Institute, é uma escola que fica na Dinamarca, e agora a gente tem várias filiais no mundo, principalmente na Europa, podia ter uma no Brasil. Mas, enfim, a Katrina, ela escreveu um método de canto que eu considero um dos mais sensacionais que já foram escritos para nós cantores. E ele fala de 4 combos, de 4 timbragens e colocações de voz. São 4 combos com posições fisiológicas para produção de som e que pedagogicamente eu acho maravilhoso. Eu uso muito na sala de aula. Todos os meus alunos conhecem Katrina, porque eu acho que é obrigatório para um cantor conhecer Katrina. Eu já falei sobre curbing, tem uma videoaula que eu falo sobre curbing, tem uma videoaula que eu falo sobre cry, tem uma videoaula que eu falo sobre overdrive. O cry é um acessório que eu coloco nas funções. E hoje eu vou falar sobre o edge. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre edge, você vai procurar no completevocalinstitute.com, que é o site da Katrina. Dá uma olhada lá. Então vamos lá, né? Sobre o edge. O edge é a 4ª das funções e ele é a função mais metálica da Katrina, né? É uma função metálica completa, isso é, tem muita ponta, é um som mais ou menos assim, ei! Percebe que tem muita ponta? Ele não tem nenhum grave, a gente não vai amplificar nenhum dos graves superiores, nem profundidade, nem cobertura. Ele é basicamente o brilho só da máscara, só da boca, dos dentes e da cavidade nasal, só frente. Ele é só máscara, puramente brilho. Ele é uma função que tem muita potência, ele tem muito volume, exatamente porque ele é só ponta. Então ele não vai chegar com aquele volume de uma voz cheia, mas ele vai chegar com muita ponta. Para você encontrar o edge, você precisa de twang, que é a base da língua elevada e aberta. Isso é twang, base da língua elevada e aberta. Quando eu falo base, eu falo atrás mesmo. Para você encontrar um bom twang, você faz um ge. Aí você vai sentir que a língua sobe e fica dando toquinho pro lado, ela abre para os lados. Esse é o comando de montar um twang. Ao subir a língua e abrir a base, você já consegue muito metal. E o edge é o caminho, é um ótimo caminho para você conseguir chegar com voz de peito no agudo. Você vai chegar com muita potência, tá? Ele vai diminuir a passagem de ar da orofaringe, que também vai diminuir os graves. E uma das coisas do edge é que, assim como no belting, né? No belting se usa o edge, inclusive, a laringe ela é um pouco mais alta, mas ela vai elevar, não vai elevar demais, não pode elevar demais, ela vai elevar aberta, ela vai elevar sem fechar, porque geralmente as pessoas se preocupam muito, poxa, mas subir a laringe não é perigoso? É, principalmente quando ela eleva fechando. No caso do edge, por causa de todos os posicionamentos que você consegue, inclusive por causa do twang, a laringe vai elevar, mas ela vai elevar aberta. Então os cantores, os belters, né, de belting, eles têm a laringe mais elevada do que um cantor de música clássica, de erudito, por exemplo, que a laringe é muito baixa. Mas é uma função muito saudável e a gente tem muitos casos históricos de cantores de teatro musical, de belting, cantores de música pop, que tem uma vida longa cantando em edge, com essa voz pontuda, com muito metal, e é saudável. Exatamente porque a laringe não tem o processo de contrair, não tem a constrição, ok? E eu vou dar um exemplo aqui de um cantor, né, de uma pessoa usando edge. Você vai ver essa cara que franze, que eleva essa musculatura aqui, com muito twang, a boca muito aberta e a voz é muito pontuda. Bonita ela não é não,
Não é um som agradável, tipo, ai que som lindo. Mas dentro da música ele é muito adequado e ele é muito gostoso. O Ed, você usa isso no dia a dia, você faz, com certeza você já fez um Ed na vida, não cantando, mas a gente usa o Ed quando você tá desesperado, quando você viu uma barata, quando você levou um susto, quando você tá brigando no trânsito, quando você tá muito puto nervoso da vida, você vai fazer um ei! Ou você vai fazer um ah! Ed. Todo mundo faz Ed. Não vem falar, eu sou tão tranquilo na minha vida, eu sou a paz encarnada, eu nunca fiz o Ed. Mentira sua, pergunta pra sua mãe, pra sua namorada, se você nunca fez Ed na vida, só conceito. Então um monte de gente fala, não sei fazer Ed, porque eu não sei fazer voz alta, sou uma pessoa muito da paz. Mas enfim, o Ed é quando você tá emocionalmente em algum extremo emocional, ou raiva, ou medo, ou susto, ou pânico. Você vai soltar um Ed, um bom Ed, dá uma martelada no dedo que você dá um Ed. Brincadeira, sua zoeira. Tem como fazer isso tecnicamente. Bom, como você faz um Ed? Você coloca twang, você vai usar o contrapoio com os oblíquos laterais, você vai colocar a mão na sua cintura, apertar lá dentro, você vai tossir. Você sentiu que o seu oblíquo lateral foi pra fora? Você vai fazer pra mim agora. Abrir os oblíquos laterais com o quadril muito encaixado. Nada de bumbum virado pra trás. Sentadinho com a bunda lá pra dentro. E aí você vai sentir que os oblíquos laterais fazem isso aqui pra fora, que é essa musculatura aqui da lateral, lá dentro da cintura. Foi pra fora. Esse é o apoio do Ed. Você vai e firma, e esse é o seu apoio. Fez o twang. Ei. Todas as vogais vão ganhar um E ou um E. Então o seu A vai virar um E, A. Percebe que eu pego do E e puxo pro A? Não é A. Se eu fizer um A muito a língua desce. A, perdi o meu metal. A, é um A, indo pro E. O meu I vai virar um I indo pro E. Percebe que não é tipo I. Se eu fizer um I, a minha garganta fecha. O O e o U é tudo e a cara não pode desmontar. Quanto mais eu vou para a região aguda, mais eu aperto isso aqui em cima, mais eu firmo isso aqui em cima. Isso aqui não pode desmontar. Se você estiver fazendo Ed, começou a chegar para um agudo, começou a fazer isso aqui com a cara, ó, desmontou, você vai sentir na hora que sua voz amaciou e desmonta. Mantém isso aqui e vai firmando isso aqui. Percebe que o som, ele é estridente, ele é pontudo, não tem grave. Se na hora de fazer um ei, sua voz estiver muito ei, principalmente os meninos. Os meninos tendem a não conseguir tirar o grave. Eles tendem a fazer uma voz bonita, eles ficam querendo consertar pra parecer mais menino, mais homão. Aí ficam ei. Enquanto tiver, você nem começou a fazer um Ed. Pensa numa voz de pato, porta rangendo. São as coisas que a Katrina dá de exemplo. Avião caindo, sabe? Tipo um só os meninos, menino. Só som irritante. Pensa um som irritante. Criança, não criança fofinha, bonitinha, criança chata, daquelas que você fala assim, sai daqui, menino. E ele, ei, tio, esse menino. Essa voz. Quanto mais cuequinho, quanto mais quá, ei, mais você tá indo pro Ed. Isso é nasal? É a pergunta que a maioria dos meninos faz. Esse som é fanho? Não, não é fanho. Ele brilha na cavidade nasal, mas ele não é fanho. Olha a diferença entre Percebe que eu estou fazendo o oral é oral, o nasal é nasal e o Ed que eu estou fazendo parece nasal, por quê? Porque o nasal também é brilhante, o nasal também é ponta. Também é brilhante, mas o brilho do Ed não é nasal.
Percebe que é muito parecido? Mas não é. Então não é nasal, parece nasal, mas não é. É pontudo e brilhante como nasal, mas é porque tem muita voz de peito e eu estou completamente sem graves, um médiozinho, médio agudo, mas nada de muito escuro. Essa é a característica do Ed. E por ser tão leve, tão pontudo, ele sobe maravilhoso, porque quanto mais pesado o som, quanto mais ele tem harmônicos graves, fica mais difícil de subir, né? Fica mais aquela voz pesada. O Ed ele vai. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para você observar cantores cantando em Ed. A voz é muito pontuda, é meio cacatua mesmo, ok? Mas vai numas notas maravilhosamente agudas. Sobre os estilos do Ed, você vai perceber que você tem cantores de estilos como heavy metal, rock, pop, country, gospel, os estilos todos de black music, que eles, toda vez que eles vão naquela nota muito aguda, eles estão em Ed. Ok? Vocalize para Ed. Não se esqueça de tirar todo o grave, de não fazer um fazer um ei, de colocar twang, de colocar o nariz todo franzidinho, ei, e de projetar a voz. Nada de som pra dentro, ei, de pequenininho, nada. Coloca a voz pra fora mesmo, projeta. Ei! Imagina que você tá chamando alguém lá fora. Ei! Vamos lá, vocalize de Ed. E você? Aqui sua voz vai querer ir para trás, fazendo mantenha o foco. Não desmonta a cara. Se você gostou desse vídeo e da participação do Saturno, compartilha, dá um like, toca no sininho e vem cantar com a gente, porque toda semana tem vídeo novo. Fala, beijo, tchau pessoal!